Maravilhoso. Deus, o Senhor continua no controle, meu Pai, de toda e qualquer situação. A casa continua sendo tua, Deus Todo-Poderoso, e o Senhor sabe, meu Pai, dos teus propósitos. Se o Senhor, Pai, nos convidou a trazer essa palavra, Deus amado e Deus querido, porque o Senhor tem novidade de vida para os teus filhos. Papai amado, papai querido, e nessa novidade de vida, Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sei que o inimigo anda, Senhor, meu Pai, cirandando os seus aqui, meu Pai, mas é o Senhor quem dá, meu Pai, todo o poder. É o Senhor quem abre hoje os nossos olhos espirituais e nos capacita para que essa palavra venha de encontro ao nosso coração. Deus amado e Deus querido, que hoje os seus filhos venham entender, meu Pai, a tua grandeza e a sua, meu Pai, maravilhosa, Senhor, meu Pai, conduta, porque tu continuas sendo grande e o Senhor continua cuidando dos seus, Senhor, meu Pai. Deus, fala nessa noite, se revela para nós, meu Pai, como Deus Todo-Poderoso. Ensina os teus filhos a caminharem pela fé, Senhor, meu Pai, e entra como Todo-Poderoso nesse lugar, suprindo todas as necessidades que nós temos no nosso coração, meu Pai, para ouvir a tua palavra e tomar posse daquilo que o Senhor tem para nós. Assim nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Pode sentar glorificando o nome do Senhor. Todos conhecem a passagem de Jó? Ou tem alguém ainda que não conhece a passagem de Jó? Existia um homem ali em Uz dos Caldeus que se chamava Jó. E esse homem, a Bíblia, segundo a Bíblia, dizia que ele era reto e temente a Deus. Só guarde isso, reto e temente a Deus. O que é ser reto? Reto é uma pessoa que não tem maldade no coração. Reto é uma pessoa que não pratica iniquidade, que não tem o pecado ali morando do seu lado, nem ela carregando o pecado diariamente. Jó, ele era temente a Deus, porque ele temia. Tudo que ele fazia, ele temia. Tanto que quando seus filhos saíam, a Bíblia fala que Jó, ele oferecia um holocausto ao Senhor como sacrifício, para que o Senhor perdoasse o pecado de todos ali. Existe alguém que aqui nessa igreja é assim como Jó? Jesus, ele quer falar comigo e com você que precisa, primeiro de tudo, nós queremos uma retidão. Nós queremos ser ali a imagem e semelhança de Cristo. Para quê? Para que Cristo ele possa trabalhar em nossas vidas e haver uma verdade em nossos corações. O Senhor hoje ele quer falar de verdade no coração. O Senhor ele quer falar de humildade. O Senhor ele quer falar de prazer e alegria em estarmos na presença do Senhor. Jó, ele era um homem temente a Deus e reto, porque ele sentia prazer em dedicar a vida dele ao Senhor e as coisas dele ao Senhor. Tudo que vinha na mão de Jó, Jó ele oferecia a parte ao Senhor, e Jó ele cuidava das coisas do Senhor. Jó ele era tão temente a Deus que ele se preocupava em poder agradar ao Senhor. Só que Jó ele não foi como os discípulos de andar com Deus. Os discípulos andaram, os discípulos tiveram o prazer de conhecer lado a lado, mas Jó não, ele ouvia de falar, ele se sacrificava, mas ele só ouvia de falar, ele conhecia de falar. Quem era Deus para Jó? Jó ele colocava o Senhor lá em cima, mas Jó ele precisava ter intimidade com Deus. E um dia Deus, ele encontrando com o inimigo, Deus pergunta para ele: de onde vens? E ele diz: de cirandar a terra. E eu quero dizer para você hoje que o inimigo ele anda ao nosso derredor. E o inimigo tem acesso livre ao Pai para ele fazer o pedido quanto à tua vida. Quando eu entrava aqui, a palavra foi confirmada, porque quando eu dobrei o meu joelho, o Senhor falava: hoje você vai entregar para o Júnior, você vai entregar para aquele jovem de vermelho, e você vai entregar para essa moça aqui, que o inimigo já pediu muitas das vezes a alma de vocês, mas o Senhor disse: nessa aí ninguém toca. Então o inimigo ele ainda pode intentar contra vocês em muitas das coisas, mas o Senhor fala que a alma de vocês é dele, porque o Senhor tem um cuidado especial, o Senhor tem um amor especial por vocês. Mas o Senhor ele está dizendo, assim como o Senhor ele queria abrir a visão de Jó e se apresentar para Jó, o Senhor quer mais de vocês, o Senhor quer mais intimidade, porque o inimigo tem andado cirandando, o inimigo tem ali feito
muitas coisas para vocês caírem em armadilha, mas o Senhor fala, independente da armadilha que o inimigo cause, independente da armadilha que vocês possam cair, o Senhor ainda continua com a mão estendida sobre a vida de vocês, livrando vocês do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Senhor fala que muitas das vezes o inimigo colocou uma sepultura aberta, mas é o Senhor quem fechou essa sepultura, porque o Senhor tem obra na vida de cada um aqui. Quando o inimigo ele chega para Deus, ele fala: olha, eu encontrei ali Jó. E Deus ele fala: realmente, meu filho Jó, reto e temente a Deus. Imagina o Senhor se maravilhando ali de apresentar Jó para o inimigo, mas o inimigo logo diz: Jó, ele ainda continua te adorando por tudo que o Senhor dá para ele, porque Jó ele tem uma condição social muito boa. Jó ele tem gados, ele tem fazendas, ele tem dinheiro. Jó ele não tem preocupação porque ele tem uma família perfeita, uma família linda. Jó ele tem uma mulher maravilhosa. Com o que preocuparia Jó? Até assim todos na terra podem ser felizes. Eu já estou conjecturando a história. E o inimigo diz: deixa eu tocar nele para ver se Jó, ele não deixa de te adorar. E quantas das vezes o inimigo tem pedido para Deus para tocar na vida da gente, para a gente deixar de adorar. O inimigo tem colocado ciladas para a gente cair, para a gente deixar de adorar. E quantas das vezes a gente tem caído em cilada por deixar muitas brechas abertas. A Bíblia fala: Jó ele era temente a Deus, não tinha brecha aberta, mas foi uma permissão de Deus. E eu e você, para acontecer qualquer coisa com a nossa vida, precisa também ser permissão de Deus. Mas eu quero dizer hoje para você: desperta para a vida que a gente está levando, desperta para a maneira que a gente está se posicionando, porque uma hora nós estamos na igreja, outra hora nós estamos no mundo, uma hora nós louvamos o Senhor com os lábios, outra hora nós queremos louvar com o coração, e o Senhor fala: eu tenho um tratamento especial, eu quero uma mudança de vida, e eu quero colocar você num lugar muito alto, aonde você possa realmente fazer adoração de verdade, porque nós precisamos adorar em espírito e em verdade. É isso que o Senhor quer. E Deus então ele dá permissão para que o inimigo ele tocasse ali nos bens de Jó, nos filhos de Jó, na riqueza de Jó. E Jó estava ali tranquilo, estava com a família, quando de repente chega. De tudo que Jó passou, sobrou um para avisar: olha, Jó, os seus filhos estavam lá, estavam em festa, estavam comemorando, mas teve um desastre, todos morreram, Jó. Jó, eu só estou te avisando, todos morreram, ficou eu para fora, eu vim só para te avisar. E de repente Jó, ele não consegue nem viver o luto, nem aquela dor do luto, e já chega outro e diz: Jó, olha, acabaram com os gados, todos eles morreram de uma hora para outra, a sua riqueza já era, a sua fazenda já era, os seus funcionários já era, Jó. E Jó mesmo assim, ele baixa a cabeça dele, ele sabia que o Todo-Poderoso reinava naquele lugar. E era como Jó, ele já tivesse a certeza dentro dele: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas Jó, ele achava que não viria algo pior ainda. E Jó continua ali de cabeça erguida. A mulher de Jó, talvez ela não compreendesse a estrutura de uma mãe quando perde os filhos, porque foram 10 de uma vez. Talvez ela olhou assim para a situação e ela disse: os filhos não. E eu quero dizer para você que Deus, ele, quando ele quer trabalhar, ele toca onde ele quiser em nossas vidas, porque nada pertence a nós, tudo pertence ao Senhor. Você não tem nada nessa vida, você não tem riqueza nenhuma, mas eu quero falar de riqueza assim, que a riqueza maior que nós temos é o Senhor, porque ele veio como consolador. O Senhor cuida de cada um aqui. Você pode passar o perrengue que for, que o Senhor ele vai vir como teu consolador. Quantos testemunhos você tem passado? Quantas quedas você tem tido? E eu sei que muitas vezes você fala: meu Deus, eu estou sendo provado como Jó foi provado. E eu quero dizer para você que você não passou nem pela unha de Jó que estava doendo, porque a gente não aguenta o processo. E Deus ele está falando: eu te provo conforme aquilo
que você pode aguentar. Não existe um fardo que você esteja carregando que seja mais pesado do que aquilo que você aguenta. Não, Deus ele coloca, ele te dá um fardo muito leve para você poder carregar, porque ele sabe que se ele te apertar mesmo, você não vai conseguir. Então Deus ele sabe que quando ele mexe com a tua estrutura, ele automaticamente ele entra na tua vida e ele te dá a oportunidade de um recomeço. Eu volto a dizer que a Bíblia fala, havia um homem em Uz dos caldeus que se chamava Jó, reto e temente a Deus. Como que você se apresenta diante de Deus? Eu, Alessandra. Existe uma mulher, uma pastora na semente dos bons frutos, vírgula, o resto é Deus que completa. Então eu quero hoje elevar os seus pensamentos a Deus, para você começar a pensar como que Deus te apresenta. Como que Deus ele tem visto a tua vida, como que Deus ele conhece você, como que você é conhecido lá em cima. Quando o inimigo chega diante de Deus e pede a tua alma, porque muitas vezes ele pede para tocar em um dos teus, como que Deus ele te apresenta para o inimigo? Deus ele nos alerta para começar a entrar com uma vida de santidade e ser reto diante dele. Sabe por quê? Porque a gente pode falar hoje, eu estou passando por uma prova, eu estou passando por uma dificuldade, mas até aí o Senhor tem te sustentado, o Senhor tem colocado a alegria. A Bíblia vai falar que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E o Senhor muitas vezes tem concedido as provações na tua vida, mas o Senhor ele vai, quando você ora, quando você se humilha diante dele, o Senhor ali ele entra com um bálsamo no teu coração e te levanta novamente. Só que com Jó não. Com Jó ali, olha, o inimigo foi e começou a lutar, começou a pedir para Deus para que provasse Jó. E de repente o inimigo olha para Deus, ele volta e Deus disse: olha, o meu filho continua me adorando, o meu filho continua fiel diante das perdas que ele teve. E aí? E o inimigo disse: assim é fácil, né? Porque só perdeu os filhos e só perdeu o dinheiro, então é muito fácil te adorar. Agora deixa eu tocar na saúde dele. E Deus disse: toca, vai lá, toca na saúde, só não toca na vida, porque a vida me pertence. E é o que o Senhor está falando, a tua vida pertence a Ele, não pertence ao inimigo. Pode ser que por muitas vezes você tente tirar a tua vida achando que você não vale nada, mas Deus ele está falando, para Deus você tem valor. Você é a menina dos olhos de Deus, você é preciosa, você é precioso. E Jesus ele te ama de uma maneira tão grande que ele morreu na cruz do Calvário para pagar um preço altíssimo por você. Se Jesus não te amasse, ele não tinha ido para a cruz, ele não teria suportado a dor que suportou, mas foi por amor a mim e a você que Jesus ele morreu naquela cruz. E era o que Deus ele queria falar para Jó: Jó, você vai passar por várias coisas, por várias aflições, mas eu vou estar com você. Como Deus ele disse para o filho dele lá: meu filho, você vai passar por amor à humanidade, mas eu estarei contigo, eu não te abandonarei jamais. Será que hoje você acordou podendo agradecer a Deus pelo fôlego de vida, pelas provações que Deus tem feito você passar? Eu quero que você olhe hoje para o teu problema. Olhe hoje para a tua situação. Qual que foi o teu problema logo que você acordou hoje? Ou talvez você nem tenha dormido direito. Mas qual foi o teu problema que você disse para Deus: Senhor, eu não consigo resolver e eu não tenho mais força para viver, eu não quero. Eu quero largar tudo porque parece que eu dou 2 passos para frente, mas eu volto 10 para trás. Coloca o teu problema no altar do Senhor. E olha para a tua vida, que até aqui o Senhor tem estendido as tuas mãos, as mãos dele sobre você. Deus então ele fala para o inimigo: tudo bem, toca onde você tiver que tocar, mas na vida dele não, a vida pertence a mim. O que é mais importante, você ter vida ou você ter dinheiro? O que é mais importante, você ter vida ou ter riquezas? A família é a base de Deus. Então Deus, ele vai ali, olha,
lutar com você para priorizar a tua família. Se Deus ele te deu uma família, Deus ele quer o quê? Mudar a tua mente, mudar o teu coração para se aproximar mais dele. Para quê? Para ele formar o teu caráter, para ele te forjar. Para você começar a crescer e entender que a morte na cruz do Calvário não foi em vão, que todo o sofrimento que Jesus viveu ali foi para pagar o preço pelos nossos pecados, para que não houvesse sofrimento na minha e na tua vida. Mas você olha para mim e fala: pastora, eu cansei, eu estou sofrendo demais. Olha para a vida de Jó. Olha para a vida de Jó, quando Deus fala para o inimigo: pode tocar na saúde. E Jó ali, ele tem uma lepra e ele começa a se coçar com caco. Será que você aguentaria essa provação? Eu digo por mim, eu não aguentaria. É adorar ou questionar. Jó, por muitas vezes a gente vê aqui que os amigos eles vão na casa de Jó, eles perguntam para Jó: qual é o pecado que você cometeu diante de Deus para estar passando por isso? E Jó então ele começa a ficar ali abalado mentalmente, porque eram muitos amigos falando. Os amigos não iam para uma visita, os amigos iam para investigar a vida de Jó. E o Senhor está falando que há necessidade de muitas vezes você fechar a porta do teu quarto e não deixar pessoas entrarem na tua casa, porque o Senhor te leva a provações para você ter experiência com Ele. E Jó, o Senhor estava falando, os amigos de Jó iam ali para acusar ele, para perguntar sobre o pecado dele, e Deus ele fala para você: Ele sabe do teu pecado, Ele sabe das tuas fraquezas, Ele sabe do momento que você vai falhar, mas Ele não falhou com você, Ele continua o mesmo. Aqui foi falado, foi louvado, que quer sentar, eu vou me sentar à mesa do rei, que o Senhor vai me tirar da terra de Lodebar. Jó, quando ele estava lá, era como se Jó estivesse em Lodebar, porque eu creio que Jó falava: o Senhor esqueceu de mim, o que eu fiz porque o Senhor esqueceu de mim. E talvez você, na sua angústia, na tua aflição, você esteja perguntando: o Senhor esqueceu de mim? Eu estou na terra de Lodebar, mas eu quero te falar que em Lodebar era terra de sofrimento, era terra de angústia, era terra de aflição. E você não está na terra de Lodebar não, porque o Senhor, Ele tem colocado a alegria do Espírito Santo em você, porque você é cristão, porque você é temente a Deus, e porque você firmou uma aliança com o Senhor, para que Ele venha te resgatar da onde você saiu. Então o Senhor já te tirou daquele lugar que você vivia. O Senhor, Ele já te resgatou da terra de Lodebar e te trouxe para viver na dependência dEle. Ele te trouxe para quê? Para tratar, para te dar um tratamento especial, porque é necessário você conhecer o Senhor, é necessário você ter uma intimidade, ser gerada essa intimidade, uma mudança de caráter. Deus, Ele queria só falar para Jó: Jó, eu estou com você em toda e qualquer situação, Jó, mas é necessário você me conhecer, é necessário você saber que eu sou um Deus soberano, e quando eu cuido de você, ninguém vai tocar na tua vida. E Deus, Ele está falando que Ele veio para dar vida, e vida em abundância, e é para você que Ele vai dar a vida em abundância, porque Ele te escolheu. Andaia subnebra labra forte candanaia daia chei. E muitas das vezes você acha que você não vai conseguir chegar, mas eu quero frisar novamente que Jó, ele estava ali, ó, se coçando com caco, aquelas feridas se abrindo, talvez o sangue escorresse ali. Jó, ele estava na dor tremenda, mas a dor que ele sentia no corpo talvez não fosse igual à dor que estava na alma dele. E o Senhor está falando: eu entro hoje na tua alma curando essas feridas que estão abertas, porque quem olha por fora não te conhece por dentro, mas eu sou o Senhor quem te conhece por dentro. E hoje eu estou cicatrizando feridas que estavam abertas. Ei, caramandalabaianaia, eu quero cicatrizar, eu quero cuidar, eu quero passar um bálsamo nessas feridas. Sou eu, Deus, quem estou me apresentando para você de uma forma diferente, porque antes você me olhava, você vinha na igreja e você achava que me conhecia, mas você me louvava com os lábios apenas, e eu me apresento para ti dizendo que eu vou mudar a sua vida, que eu vou mudar a tua história. Andaia candaramandaianaia daia chei. Eu estou derramando poder, eu estou derramando autoridade, eu estou levantando você e reconstruindo a tua vida. Laia candaramandaia chei.
Sabe, nessa última oração que você fez, e você disse para Deus: eu vou entregar, Jesus, eu vou parar. Eu vou parar porque eu olho e não tem compreensão. Eu olho e eu não consigo entender a prova que eu estou passando. E Deus fala para você: não precisa mais questionar. Você me adora, aprende a me adorar, porque enquanto você me adora, eu estou cuidando da tua vida. Eu cuido da tua casa, eu entro na tua família, eu continuo mexendo na tua estrutura, porque você é meu filho, porque eu te chamei para perto de mim e eu quero cuidar do que é teu. Enquanto você cuida do que é meu, eu continuo cuidando do que é teu. E Deus, ele olhava ali para Jó, e o Senhor trabalhava com Jó, o Senhor continuava tratando de Jó, só que Jó, ele não escutava o que o Senhor falava, porque havia necessidade de conhecer melhor o Senhor. Jó achava que o Senhor não estava mais com ele, e Jó começa ali a questionar porque estava doendo, porque a ferida estava aberta. E o Senhor então, em determinado tempo, ele fala: Jó, por acaso você estava presente quando eu formei as ondas do mar? Quando eu contei o número de areias ali na praia, Jó? Você não estava presente, você não sabe de nada, Jó. Muito antes de você nascer, eu já te formei, eu já encomendei, eu já sabia que você viria, Jó. Então eu saberia o que passaria com você, Jó. E o Senhor está falando para você muito antes de você vir. Lá no ventre da tua mãe eu já estava te formando, e eu te escolhi e eu te chamei. Eu chamei pelo nome que eu coloquei em você. Eu não te chamei pelo nome que a tua mãe te deu, porque teu pai te deu. Para mim você é o menino dos meus olhos, e eu te amo, filho meu e filha minha, e eu vou cuidar e vou zelar pelos princípios que eu tenho apresentado na tua vida. Mas Jó, ele não ouvia, e talvez você esteja como Jó, não ouvindo mais nada. E muitas das vezes você fala: Deus, todo mundo te ouve, o Senhor fala com todo mundo, mas eu não ouço o Senhor. E Deus está falando: busca mais, se derrete mais, se derrama mais no altar do Senhor. Porque não é do dia para a noite que a gente gera intimidade. Para eu ter intimidade com Deus, Deus precisa lapidar o meu caráter. E para eu lapidar o meu caráter, eu preciso descer na casa do oleiro. E para descer na casa do oleiro, eu preciso ver como que Deus trabalha. E para ver como Deus trabalha, eu preciso ali querer ser trabalhado por Deus. Porque lá em Jeremias, o Senhor convida Jeremias para ver como que o Senhor trabalhava. E quando Jeremias desce lá, o Senhor, ele mostra para Jeremias que primeiro o vaso estava ali, olha, inteiro, mas de repente o vaso apresenta um problema. Ou seja, você começa a desobedecer as coisas de Deus, e Deus, ele não refaz, Deus, ele não cola, Deus, ele não faz remendo no vaso. Deus, ele pega ali, ele quebra o vaso, ele amassa todinho, ele forma em pó de novo, e esse pó ele começa a lapidar. Talvez a dor que você esteja passando seja o Senhor lapidando você, o Senhor fazendo de você um vaso novo. Era como se o Senhor estivesse falando: a necessidade, Jó, de eu te levantar, a necessidade de eu trabalhar. Você vai ficar aí só no caco, para você saber, Jó, que existe um Deus que está acima de tudo, e que esse Deus nunca te abandonou, nem te abandonará. Olha para a tua situação. Olha para a tua situação. Talvez você tenha hoje olhado e as portas estão fechadas. Jó perdeu 7.000 gados de uma vez. E o Senhor está falando que é uma porta para ele. Talvez seja um processo que você tenha na justiça, e o juiz já deu ali, o juiz já disse que não, que é improcedente, mas o Senhor está falando: eu sou o Senhor, quem eu desarmo esse decreto. O juiz pode ter assinado, mas eu vou lá com a minha caneta aí, eu baixo aquele decreto para mostrar que eu sou Deus na tua vida. Eu mexo com o judiciário, eu entro ali no arquivo, eu faço o rebuliço, mas eu mostro que eu sou Deus na tua vida. E você diz: Deus, não tem jeito. E o Senhor está falando: tem jeito. E o Senhor estava falando para Jó: Jó, tem jeito. Jó, eu estou com você e eu vou te levantar, Jó, mas aguenta esse processo. E o Senhor está falando: da terra de Lodebar eu já te retirei, da terra do esquecimento, aonde ninguém dava nada,
eu trouxe você para perto de mim. Isso se chamava Lodebar, o mundo que você vivia, porque ninguém te amava, todos te rejeitavam, todos olhavam para você e riam de você. De lá eu te tirei e trouxe aqui para um tratamento especial. Então, Jó, não olha para o que você perdeu, não. Olha para o que você tem comigo. Olha para o que eu quero acrescentar na tua vida. E talvez você olhe para você e você diga: não dá. Tudo isso não tem saída. Talvez seja um diagnóstico médico que você está passando e todos os médicos já disseram: olha, não tem jeito, toma remédio para o resto da vida. É isso que você vai fazer, é isso que você vai entregar. Se Jó tivesse entregue os pontos ali, se Jó tivesse ali largado e falado: eu não quero mais saber desse Deus, como que Deus ia trabalhar na vida dele? E Deus está falando: filho meu, presta atenção nas minhas palavras e crava ela no teu coração, porque eu sou o Deus que levanto. Lembra aquele paralítico do tanque de Betesda? Ele estava 38 anos ali, ninguém olhava para ele. Quantos anos você está passando por essa prova? E o Senhor dizendo: eu ando com você. O Senhor falando: eu seguro nas tuas mãos. O Senhor falando para você: levanta, toma a tua cama e começa a andar, porque eu vou te direcionar. Jó ali, quando vem a doença, a mulher dele fala para ele: Jó, chega, eu cansei dessa situação, eu cansei de você falar desse Deus que ele é bom, esse Deus que é misericordioso. Jó, vamos largar tudo isso, amaldiçoa logo o seu Deus e morre, Jó. E eu quero dizer para você, ainda que muita gente tenha falado o que você está fazendo na igreja, sai da igreja, sai da posição que Deus te chamou, porque lá você não encontra nada, você não progride, você não prospera, as portas estão fechadas. Olha o teu emprego, Deus um dia te prometeu algo grande, você chegou feliz na tua casa e contou, e a tua família hoje não dá crédito porque isso não aconteceu. E Deus está falando: eu caminho contigo, até agora eu não te deixei faltar nada, eu tenho te honrado, eu tenho te levantado, eu tenho andado contigo. Ainda que a porta não seja grande, mas eu sou o Deus que abro porta dentro de outra porta. Por isso que eu te coloquei ali. Andai a subnebra labra fora de candanaia, daí achei. Você olha com os olhos carnais, mas Deus, ele está contemplando o mundo espiritual e dizendo: eu tenho algo tremendo preparado para você. Deus é Deus que fez paralítico andar e continua fazendo paralítico andar, cego enxergar. Deus, ele é o Deus que abriu o mar vermelho para aquele povo que foi tirado da escravidão, quando ele levanta Moisés como libertador daquele povo. Por que Deus não levantaria alguém para andar com você? Por que Deus não abriria o mar para você passar? É isso que eu quero falar para você. Ainda que você esteja aqui, ainda que você esteja passando por um processo, mas é necessário passar pelo processo para a gente chegar a algum nível de intimidade com Deus. Sem processo não tem intimidade. Sem processo não tem testemunha. Sem processo não tem julgamento. E Deus está falando: o homem vai testemunhar contra você, mas eu mando testemunhas a teu favor, porque eu já dei ordem aos meus anjos a teu respeito, para te guardarem, para que nenhum mal te suceda. E Deus estava ali com Jó, e Jó não entendia nada. E Jó, ele perde então a mulher. A mulher abandona e vai embora, e restam os amigos que não entendiam nada da situação, e por mais que fossem amigos, mas eles estavam ali só querendo saber aonde Jó tinha pecado. E quantas pessoas olham para você dizendo, te julgando, achando que você está cheio do pecado, e Deus está falando: do teu pecado cuido eu. Do teu pecado cuido eu. Não precisa você olhar para as pessoas e saber que elas estão te apontando, não, porque do teu pecado sou eu que te purifico, das tuas iniquidades sou eu que te purifico, na tua casa sou eu que entro. Mas eu preciso, Jó, que você me dá uma oportunidade e confie em mim para eu trabalhar na tua vida. Não larga agora, Jó, não larga agora. Não larga esse Deus que te presenteou com algo tão tremendo. Não larga esse Deus que te deu uma possibilidade de mudança de vida. Não larga esse Deus que te chamou para viver algo maior. Pode ser que a sua raiz foi cortada por um momento.
Pode ver que chegou ali no limite do limite. E você olha e disseram: já me feriram ministerialmente, já me feriram espiritualmente, já me feriram na minha casa, com a minha saúde, já trabalharam contra mim, o inimigo já cirandou, e o inimigo que ele quer é cirandar na tua vida. Mas Deus, ele está falando, ele conhece o teu caráter, ele conhece você, ele só quer a oportunidade de caminhar lado a lado contigo. E ele está dizendo: Jó, ainda que você esteja numa cama, eu estarei contigo. Ainda que pelo vale você não consiga passar, mas eu vou passar contigo, porque eu te coloquei nesse vale. Andaia halabarabadaia candanaia daias. Muitas das vezes você tem perguntado: Senhor, até onde vai esse vale? Até onde vai esse vale? O vale é lugar de conhecimento, o vale é lugar de profundidade, o vale é lugar de intimidade com Deus. E Deus, ele está falando que ele te leva para onde ele quiser, para gerar essa intimidade. Porque o Deus do passado é o mesmo Deus do nosso presente. O mesmo Deus lá de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó. É o Deus que continua dizendo: Mariana, levanta. Tiago, levanta. Júnior, levanta, que eu estou contigo. Sandra, levanta. Ana Carla, levanta. Cícera, levanta. Patrícia, eu estou te levantando. Esse Deus que quer fazer maravilhas na vida do teu povo. Mas Deus, ele está falando: eu olho para a tua história e olho para você, e eu vejo você querendo desanimar, o diabo trabalhando na tua mente, você querendo gerar essa legalidade. Mas hoje eu jogo por terra. Andaia subnebra labra for, porque eu sou o Deus quem muda o decreto. Ai, andaramadaia cai. Eu sou o Deus quem jogo por terra todo mal lançado contra ti. Ei, carabandaianaias. Quando Deus ele fala para Jó, ele pergunta para Jó se Jó estava ali quando ele formou as ondas do mar, se Jó tinha conhecimento da profundidade, da metragem. Jó, ele estava falando, olha, Deus, ele estava falando para Jó: olha, Jó, eu estou me apresentando para dizer que eu não sou esse Deus pequeno, esse Deus limitado que você acha que é, esse Deus que você me oferecia um sacrifício e só ficava por ali. Eu sou um Deus que eu posso abrir uma dimensão tão grande para você passar, e eu tenho algo tão tremendo, Jó, para você, que é uma eternidade comigo, Jó. Não se baseia na vida que você está levando, não, porque de uma hora para outra eu posso mudar tudo isso. E quantos estavam ali do lado de Jó e falando: Jó, não tem mais jeito, vamos aguardar o luto, vamos aguardar só o luto, vamos continuar aqui do lado de Jó, porque a mulher já abandonou. O que é isso? Agora, nós amigos, se a gente abandonar, com quem Jó vai ficar? Quem vai contar essa história de Jó? E Deus, ele está falando que muitos estão ao teu lado para saber o teu final, mas o Senhor já decretou algo grande para você, e dizendo: se eu ainda estou permitindo, é porque tem banquete preparado para você, é porque tem anel de honra para você, tem cadeira cativa para você. Você vai sentar na mesa do rei para poder glorificar o nome do Senhor. Quando Jó, ele se humilha perante a Deus, Jó, ele fala: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Ou seja, será que hoje você pode declarar quem é Deus na tua vida? Você pode se alegrar na presença do Senhor e dizer para o Senhor que você crê nele, que você crê na tua salvação, que você crê nas misericórdias que ele tem para a tua vida. Você crê que Jesus é o plano perfeito. É isso que Deus, ele quer. Jesus, ele não quer te honrar para que na terra você ande de iate, de jatinho, não. Jesus, ele quer te
te honrar para você sentar na mesa do rei com ele lá na eternidade. Era isso que Jesus ele estava falando. Jó, você confia em mim que eu tenho algo tremendo preparado para você. E você diz assim para mim, pastora, mas eu preciso viver e comer aqui na terra porque eu sou humano. E Deus ele está falando, em nenhum momento ele te abandonou, ele nem vai abandonar. Quantas das vezes te faltou algo e você clamou ao Senhor e o Senhor mandou alguém lá para te abençoar? Porque o Senhor ele cuida dos teus, porque o Senhor é fiel a nós, porque o Senhor te ama e ele não vai deixar faltar nada na tua vida. O Senhor ele fala, eu te visitei quando você não acreditava mais, eu estava do teu lado quando você estava chorando, quando você pediu a tua própria morte, mas eu estava lá e eu ouvi e eu vou continuar te ouvindo. E quando eu disse para você, filho, levanta que eu vou começar a caminhar com você porque eu tenho um propósito de vida maior. Andai a subnebra labra fora, ai a labarabadai a canda chorei andai a naiadas. E Deus ele fala, não desiste de conhecer a Ele, não desiste porque Deus ele tem os planos maiores. Bem sei eu que tudo podes, bem sei eu que o Senhor pode, bem sei eu que a vontade do Senhor, ela continua sendo boa, perfeita e agradável, mas muitas vezes o que a gente projeta na vida não é o que o Senhor tem para nós. E a gente precisa viver experiência com o Senhor, a gente precisa passar pelo processo da maturidade para o Senhor permitir que o Senhor nos aperte, e a cada aperto que o Senhor dá na vida da gente, a cada processo, a cada prova, louvai ao Senhor em tempo todo. Por quê? Porque os dias vão ser difíceis, porque os dias vão ser piores do que nós estamos vivendo. Só que a gente precisa ter a certeza de que Deus ele jamais vai nos abandonar. Se você vai no mercado, Jesus vai comigo. Se você vai no médico, Jesus vai comigo. Se você vai trabalhar, Jesus vai comigo. Se você vai na casa do Senhor, fala, Jesus vai comigo, porque lá também eu necessito que o Senhor esteja. Por quê? Porque o inimigo vai andar e vai tentar cirandar, e vai tentar te tirar da posição que Deus te chamou. Em tudo quanto é lugar que você for, o inimigo vai tentar você, mas o Senhor fala que para Ele não existe nada impossível. Por que Ele desistiria de você? Muitos aqui querem desistir do Senhor, mas o Senhor fala, eu não abro mão de você, eu te chamei para viver coisas maiores ao meu lado. E assim foi com a vida de Jó. Jó ele foi provado, para ele ser aprovado, para ele poder saber que existia um Deus soberano na vida dele. E o Senhor está dizendo para você, existe um Deus que tem cuidado de você, existe um Deus que zela pela tua vida, existe um Deus que fez um plano perfeito para você morar com Ele na eternidade. Então não para, a prova tá difícil, a luta tá acirrada, a disputa tá grande, mas o Senhor fala, eu estarei contigo até os confins do tempo. Eu caminharei com você, mas basta você acreditar e deixar eu entrar no teu coração para eu mudar o sentido da tua vida. Pode ser que hoje você fale, a minha cabeça não entende, o meu coração está fechado para essa palavra, mas o Senhor está falando, eu continuo as portas e continuo batendo, é só você deixar que eu vou entrar e eu vou trabalhar. Eu quero tirar a incredulidade. Jó ele não era incrédulo, mas Jó ele precisava ter um particular comigo e me conhecer. Mas você, a tua incredulidade tem te afastado de mim. Andai a subnebra labra fora. Eu bati na porta da tua casa, eu bati na porta do teu coração, eu entrei para falar com você. Eu te livrei do mal que haviam preparado para você. E Deus ele está falando, eu quero somente uma oportunidade de mudar a tua vida e a tua história. Assim como eu apresentei para Jó, eu estou me apresentando para você. O Senhor ele fala, o vale vai existir, o deserto ele vai existir, e vai ser necessário nós passarmos por tudo isso. Mas Jó ele passa por tudo isso, e no final a Bíblia vai falar que o Senhor abençoa Jó.
Abençoa muito mais do que Jó merecia, porque nós não somos merecedores de nada. E o Senhor, Ele está falando: eu quero mudar a tua história para eu começar a abençoar a tua vida. Eu quero mudar você de trabalho, eu quero mudar você de casa, eu quero ali colocar amor entre a tua família, eu quero mudar a tua história a partir de hoje. Mas o que você precisa? Deixar eu entrar na tua vida. Assim como eu entrei na vida de Jó e me apresentei, eu quero entrar na tua vida para mover a tua história, para mudar a tua história e te abençoar. A Bíblia vai falar que o último estágio de Jó foi maior do que o primeiro, porque Jó teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas, e teve também 7 filhos e filhas. E Jó morreu muito. Deus deu muita vida para ele, e Deus, Ele quer te dar a vida em abundância, vida com zelo, vida com vigor, vida saudável, mas vida na presença dEle. O Senhor te convida hoje para viver o sobrenatural com Ele e ser somente dEle, porque nós falamos sempre, porque dEle e para Ele são todas as coisas, mas nós precisamos entender que a partir do momento que a gente faz a declaração, nós precisamos viver em santidade e adoração para deixar Deus trabalhar. Então Deus, Ele te convida e Ele fala: deixa eu trabalhar na tua vida. Olha para a história de Jó. Eu reconstruí tudo que Jó havia perdido, mas principalmente a dignidade de Jó, porque Jó, ele já não era digno de mais nada. Ele era humilhado, desprezado. Ele passou pela vergonha, e Deus está falando para você: cada vergonha que você passou tem uma dupla honra. Eu quero levar você para viver coisas maiores. Amém? Assim agradeço a oportunidade. Glória a Deus.